Os economistas João Cantigas Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. João Cantigas Esteves, começo por si, começo também por algumas das declarações do presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, veio dizer que é contra um reforço da ajuda a Portugal e que não prevê alterações significativas àquilo que está acordado. Cai assim por terra aquela que era parecia ser um dos objetivos do primeiro-ministro, que era conseguir aqui uma renegociação desta ajuda. Eu julgo que essas palavras do Primeiro-Ministro, enfim, nunca foram provavelmente bem esclarecidas. E embora desde o início me tenha ficado a ideia que nunca terá estado em causa um conceito largo de reajustamento, de revisão do plano de resgate. Confesso na altura a ideia com o que eu fiquei era eventualmente, e porque foi dito na altura, não estava em causa primeiro o aumento do valor do resgate, digamos assim, do empréstimo, também não estaria em causa, digamos assim, o alargamento do prazo, portanto, e fiquei com a convicção que era se haveria, sem mexer nestas grandes variáveis, que eu também estou de acordo que no mínimo é prematuro estar já a revê-las, se haveria aqui alguma forma de poder cumprir uma tarefa acrescida naquilo que também o Primeiro-Ministro referiu do crescimento económico. E, na altura, uma ideia que terá ocorrido era exatamente, eventualmente, até que ponto o chamado fundo para a arrecadação da banca poder ser utilizado em paralelo ou em alternativa para aquela ideia de através desse fundo, ou algo semelhante, as empresas públicas, nomeadamente o setor empresarial do Estado dos transportes, poderem liquidar à banca parte das suas dívidas. Portanto, para que a banca depois devolvesse à economia. Exatamente, devolvesse à economia. Portanto, eu julgo que seria mais, eventualmente, obter a permissão por parte da Troika, no sentido de, provavelmente, esses 12 mil milhões, ou parte dele, porque, enfim, de acordo com a União Europeia, para já, pelo menos, em função do possível default da Grécia, estamos a falar no máximo de 7, 8 mil milhões, o fundo é de 12 mil milhões, portanto, até que ponto seria essa via de fazer chegar à banca não apenas capitais próprios, mas também liquidez daquilo que são as grandes dívidas do setor empresarial do Estado, nomeadamente dos transportes, que aparentemente a situação é crítica, é caótica e agrava-se. Aparentemente não pagam sequer... Mas na atual conjuntura, Portugal não precisava, de facto, de uma revisão significativa deste pacote, quer em termos dos prazos, quer em termos do valor, precisamente até para colmatar essas dívidas das empresas públicas, que é um valor bastante superior aos 12 mil milhões de euros. Eu julgo que não, e tentarei explicar. Evidentemente que é lamentável que tenha ficado de fora um valor significativo, fala-se em 20 mil, 25 mil milhões de euros de endividamento que haveria nas empresas do setor público, nomeadamente dos transportes, e que não entraram no cômputo para o efeito da Troika. Isso é realmente lamentável que não tenha acontecido. A situação seria bastante melhor hoje em dia. De qualquer forma, eu julgo que o grande teste, relativamente mesmo à Troika, ainda está para vir, que é na fase da execução, da fase de implementação. Ora, tudo isto ainda é muito cedo. Ainda se fez muito pouco, enfim, também que ainda não é preciso fazer muito mais. Portanto, eu fico muito apreensivo que logo à cabeça se pense já em maneiras de reformular, de alterar, de prolongar prazos, etc., sem darmos ainda, provavelmente, umas provas acrescidas do compromisso claro de que vamos executar aquele plano. Portanto, desse ponto de vista, toda a discussão em torno de uma necessidade de rever o programa, que não vai ser cumprido, no mínimo parece-me prematuro e não seria um bom sinal que dávamos naquela que é talvez uma das tarefas mais importantes que temos à nossa frente, que é o tal reconquistar a credibilidade que tanto se fala e que infelizmente foi muito perdida e, portanto, estamos nesse trajeto. Portanto, desse ponto de vista, eu julgo que ainda há aqui um percurso a fazer e também tenho dúvidas sobre a oportunidade, no mínimo, de colocar já em cima da mesa qualquer coisa que fosse significativa do ponto de vista da alteração do plano de resgate. Rui Moreira de Carvalho, e para reconquistar esta confiança dos mercados será certamente importante o documento do Orçamento do Estado para 2012. Há margem neste documento para se fazer alterações significativas àquilo que já foi anunciado, nomeadamente esta questão dos subsídios, do corte dos subsídios na função pública? Boa noite. A margem, vamos ver. A nossa experiência histórica, não é sequer de uma década, é de nós não cumprirmos com o que está previsto. E depois chamamos de desvio. Encontramos nomes. Desvio, tecnicamente, chama-se orçamento retificativo. Como se o termo retificativo fosse corrigir algo que já sabia que não ia
não ia ter, que até está o nome elegante de almofada ou buffer. E eu há bocado percebi dos 5 valores que deram, era de facto, não vou dar adjetivos para ser elegante, mas de pouca confiança técnica. Mas permita-me que meta 3 relevos. A primeira é o gesto importante do Partido Socialista ter dado o sinal de abstenção. Se pudesse ter ido de uma forma negocial e ir à aprovação como foi a assinatura quando foi o acordo de maio, teria sido mais relevante, como muito bem diz o professor João Cantigas Esteves, nesta etapa. Estamos a falar de um ano. Os eleitores, passados 1 ou 2 anos, vão ter memória curta do que é que aconteceu hoje, em termos relativamente se o PS se absteve ou se votou a favor. E esta pequena diferença é muito importante para quem nos está a emprestar o dinheiro. O segundo ponto, observando 2 contas, que é a relação do pedido de empréstimo feito pelos gregos, pelos portugueses e pelos irlandeses, digamos, às entidades internacionais que nos emprestaram dinheiro. Ou seja, a Grécia pediu 110 mil milhões em maio de 2010, que equivale a 48% do PIB. Em novembro do mesmo ano, a Irlanda pediu 85 mil milhões, que equivale a 55% do PIB. Portugal, passado um ano da Grécia, portanto, teve um ano para preparar, porque estava claro que de facto nós iríamos ter estas dificuldades, pediu 44% do PIB. Se nós tivéssemos pedido a mesma percentagem da Irlanda, seria pura e simplesmente 94.500 milhões. Ou seja, nós estaríamos com mais 20 mil milhões, que é o tal espaço que nós dizemos que nos estamos agora a discutir. Portanto, ou seja, não era despeciente pedir ao menos o mesmo que pediram os irlandeses. Não era 1% a mais nem a menos, era o mesmo. Os irlandeses demoraram aquele tempo a negociar e recordámos que eles tiveram 2 fincapés na negociação. O primeiro foi logo partir do pressuposto que o banco tinha um programa específico. E o caso irlandês não era o caso, nenhum caso é igual a nenhum. Nenhum homem é igual a outro homem, nenhuma mulher é igual a outra mulher. Portanto, não há apenas dizer que a Irlanda é diferente de Portugal, que não era igual a Portugal. Mas tiveram o cuidado de negociar um programa específico para o sistema financeiro, que estava tecnicamente falido. Pois, nós não era, mas tornámo-lo. O sistema financeiro ainda hoje não é, mas tornámo-lo. Nós obrigamos os bancos a emprestarem dinheiro à dívida soberana. Foi aqui várias vezes dito. Houve um banqueiro que disse, eu não vou emprestar mais, que foi o BPI, logo no início do ano. Disse, eu não vou emprestar mais, porque estava claro o que é que ia acontecer. Digamos, agora estar a olhar, enfim, para trás, é fácil fazer história, ainda hoje estamos com muito ruído, portanto, ainda é relativamente cedo para estarmos com serenidade a fazer essa história, mas percebe-se que houve aqui erros de casting, houve erros de omissão. Mas há aqui um erro também das instituições internacionais, que também participaram na definição do valor final. Quem é que pediu emprestado? Quem é que indicou os valores? Mas isso já depois de uma negociação com a Troika. Bom, a informação é utilizada. Primeiro, houve pouca transparência naquele processo negocial. E espero que este governo tenha atitudes diferentes daquelas que ainda há 6 meses criticou. Ou seja, eu penso que agora seria de muito bom tom e relevante para Portugal que fosse o mais transparente possível este processo negocial com os elementos da Troika. Porque o que foi dito na altura é que aquele dinheiro chegava e estavam identificados todos. E foi-se, digamos, criar ali um buffer de 30 mil milhões, que era de um montante que nós poderíamos utilizar sob garantias de Estado. O que é que hoje ninguém empresta a Portugal? As garantias já não... Não, as garantias nós temos, não tem é valor. Digamos, é como eu chegar ao pé do João ao seu professor, empresta dinheiro. Não está... Tudo isto foi todo um programa que foi negociado. Por quem? Por quem é responsável. Teve o apoio político dos 2 maiores partidos da oposição que assinaram o programa e não entraram com discussões de pormenores, digamos. Mas recordamos bem o quanto o professor Catroga, as cartas que ele chegou a enviar, a dizer vejam isto, vejam aquilo, vejam aquilo outro. Porque era visível já a quantidade de dinheiro que estava em cima da mesa e também era visível algo que não vai resolver. E aí também perguntava-me o orçamento, se ainda for a tempo, depois passo e volto a explicar que não vai chegar e porque é que não vai chegar, que são 8 medidas que de facto o risco é enorme de correr mal. Neste orçamento do Estado. É enorme de correr mal. Tem tudo para correr mal.
Tem tudo para correr mal. E, no entanto, não pode correr mal. Porque o que é relevante para quem nos emprestou são os números. Eu não estou preocupado se foi a sogra que fugiu com o genro, ou se foi o carro que foi roubado, ou se ardeu. Estão preocupados é qual é que é o déficit, um indicador. Segundo indicador, qual é que é o endividamento. Porque nós até agora cobríamos o déficit com o endividamento. Enfim, até com aquelas contabilidade artística que este ano vai ser feita com os fundos de pensões, não é? Não havendo isso, vai ser mesmo o maior indicador, que é a despesa primária. Despesa primária que, felizmente, vai ser 0,7, portanto, vai ser, pela primeira vez em décadas quase, vai ser positiva, só que depois caem os juros de 8 mil milhões. Pronto. E aqui estamos à apelo. Portanto, depois podemos ver, mas eu quis pôr esta questão de que se tivéssemos feito, em termos percentuais, o mesmo que fez a Irlanda, que foi 55% do seu PIB, que é o indicador normal, de 2010... Portugal teria agora uma folga, uma folga de 20 mil milhões. Mais confortável. E o Rui Moreira de Carvalho identificou aqui a questão da banca, que é nesta altura provavelmente de facto a grande preocupação para que a banca possa dar crédito à economia. As condições que foram definidas nesta linha de recapitalização, o Estado vai para lá do que devia? Naquilo que essa é uma questão absolutamente pertinente, mas agora, se me permitir, ainda na questão anterior, só um pequeno apontamento da visita do Presidente do Eurogrupo cá a Portugal hoje, porque ele disse algo que eu estou totalmente de acordo, e já agora permita-me só repetir, em que ele afirmou cá que não há nenhuma crise do euro. Portanto, eu penso que é importante... Diz mesmo que fica furioso quando Exatamente, se fala e fica furioso quando se fala de crise do euro, e portanto eu acho que, lá já falamos aqui nisto, eu acho que é muito importante separar as coisas, há aqui uma tentativa de misturar tudo, sim senhor, que dívida soberana é uma coisa, e insiste-se muito na crise do euro, eu aí estou totalmente de acordo com o Presidente do Eurogrupo, que também partilha de que não há nenhuma crise do euro, o euro continua a ser uma moeda fortíssima. Mas acha que mesmo depois desta situação de Itália continuará a ser uma moeda fortíssima? Até o euro, eu continuo a achar que sim, quer dizer, o euro continua a ser uma moeda fortíssima e ganhou o seu espaço, conquistou, e eu até vou mais longe. Eu julgo que neste momento o euro é capaz de ser, isto pode parecer bastante estranho e se calhar um pouco contra a corrente, se calhar o euro é capaz de ser a melhor tábua de salvação, por exemplo, como um país como a Grécia tem. Ou seja, se as coisas podem parecer que estão mal, e estão mal, naturalmente, sair do euro, e sobretudo sair do euro continuando a haver euro, é uma coisa completamente trágica e, portanto, até vou tão longe quanto dizer que, se calhar, neste momento, uma das grandes tábuas de salvação de um país como a Grécia é o euro. Ainda dispor do euro. Exatamente, e muito mais se aplicará a outros países. Bom, quanto à questão da recapitalização da banca, esse é um tema muito importante e eu julgo que vai ter que ser ainda, provavelmente, aqui afinado. Porque, enfim, existe o fundo, existe para este efeito. Agora, eu julgo que vai ter que haver propósitos e muita clareza e transparência do que é que se pretende, como se vai fazer, o que é que acontece quando e quais são as implicações. E, portanto, naquilo que está previsto, efetivamente, primeiro vem-nos à lembrança algo um pouco estranho, que é o conceito da Golden Share. Ou seja, até aqui havia, nomeadamente a nível da Europa, um pouco tentar eliminar o conceito da Golden Share e, de facto, vem-nos à memória, ao lermos a proposta e até foi da uma das imposições no memorando de entendimento. Exatamente. E, portanto, agora fica um pouco esta ideia. Segundo, a ferramenta que eu penso que o ponto crítico que está aqui é o que acontece, digamos, aparentemente há 3 anos, de acordo com o que tem sido, com o que tem saído, é esta possibilidade de, numa fase inicial, tudo bem, digamos assim, o Estado terá, chamam-se direitos especiais, ações especiais, mas no fundo são ações preferenciais, onde terão um direito a um dividendo especial, mas não interferindo na gestão dos bancos, a não ser nos tais efeitos de Golden Share, que é algumas grandes decisões que eventualmente o Estado se pronuncie. Agora, o que eu penso que é crítico neste plano é, obviamente, um problema de credibilidade e de incerteza que é transmitido, lá está, aos mercados, quer aos acionistas atuais, quer até a potenciais acionistas, o que é que vai acontecer àquele banco daqui a 3 anos. Porque, repara, se nós esperamos que isto é uma situação de emergência, é uma situação de ajudar os bancos a resolver um problema que, como já foi dito e muito bem, tem muito a ver com o envolvimento dos bancos, quer através da compra de dívida pública, quer através do financiamento do setor empresarial do Estado. E, portanto, é muito complicado trabalharmos com esta incerteza de que daqui a 3 anos pode haver
entre aspas, a nacionalização do banco. Esta é uma margem muito curta para os bancos devolverem o dinheiro, até porque estamos a falar de injeções de capital que são significativas. É também uma meta muito apertada. Basta pensarmos que os bancos são portugueses, estão em Portugal, e também já vimos que o plano do país, também ele próprio, enfim, vai fazendo as suas etapas. Portanto, é absolutamente possível que em 3 anos, e sobretudo sabendo que 2012 vai ser muito, muito apertado, provavelmente 2013 também ainda vai ser um ano complicado, não é realmente impossível de imaginar que nestes 3 anos as dificuldades que a banca tem, e repare, e muitas delas dependem do próprio Estado, depende exatamente de como é que as empresas do setor público vão resolver a questão, depende do que é que vai acontecer à dívida pública portuguesa, naturalmente que os bancos têm. Portanto, eu julgo que não pode ficar digamos, no ar, sem ser absolutamente fechado o tema do que é que acontece exatamente quando e como daqui a 3 anos. Até porque a banca espera-se que vai falar com os seus acionistas, vai eventualmente tentar atrair novos acionistas, porque isto é um plano de emergência. Em paralelo a acontecer esta recapitalização da banca por parte do Estado, obviamente estou convencido que a banca vai trabalhar nas suas próprias soluções. Inclusive já sabemos que, enfim, há um banco, pelo menos, que tem dito explicitamente que vai fazer tudo para não utilizar os fundos. Portanto, nós não podemos, por um lado, ter uma situação de emergência e, por outro lado, definir já regras de jogo que vão tornar muito difícil encontrar soluções nos próximos 3 anos. Ora bem, isto, portanto, não pode ficar assim, pelo menos como está. Vai ter que ser dito claramente o que é que se pretende e o que é que vai acontecer daqui a 3 anos, porque naturalmente os acionistas, os agentes e até os clientes, não é, vão querer olhar para o banco com algo muito bem definido. E é esse campo da incerteza que neste momento preocupa mais neste plano, que é, vai-se dizendo umas coisas, isto é a nacionalização a prazo, daqui a 3 anos, se a banca não devolver as ações especiais ou preferenciais, transformam-se em normais e a partir daí tomamos conta do banco. Portanto, isto não pode ser, tem que ser muito, muito clarificado e, repito, a mensagem deste fundo, quanto a mim, deverá ser, um pouco aliás, como eu lembrar, já houve vários processos destes, quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, quer noutros países, até na Alemanha, e aí foi um modelo relativamente clássico de direitos preferenciais, de ações preferenciais. E, portanto, sem uma intervenção posterior. Mais porque eu acho que até o objetivo é fomentar que os bancos encontrem outras soluções. Criar aqui um ambiente que dá algum alívio nesta fase inicial, dando cumprimento e melhorando os gastos de capital, mas ao mesmo tempo incentivando até que façam um favor, ponham-se ao caminho e vão encontrar soluções. Portanto, e desse ponto de vista, aliás, não é por acaso que tem sido já digamos assim, o grande tema deste plano de recapitalização da banca. Isto tem que ser muito, muito claro, e se efetivamente o que está em causa é mesmo a possibilidade de, daqui a 3 anos, caso as coisas não corram bem, a termos efetivamente a nacionalização da banca, obviamente que isto é muito, muito complicado e é algo que, enfim, temos claramente as maiores reservas relativamente a esse projeto. Rui Moreira de Carvalho, e neste projeto que foi apresentado pelo Governo também há medidas que exigem que a banca continue a conceder crédito às empresas e às famílias para relançar a economia. São medidas que, de facto, têm de estar inscritas nestas condições? Bom, elas devem estar inscritas para dar alguma solidariedade, digamos, social, para as pessoas considerarem que se está a haver dinheiro público em instituições privadas, elas devem ser as primeiras beneficiárias das mesmas. E, eventualmente, o próprio texto, que eu não conheço, pode ter levado a querer ter questões de grande defesa do bem público, enfim, em bom rigor, é populista. No fundo, é o que eu estou a tentar dizer com linguagem mais... ou estava a tentar dizer com linguagem mais erudita. Mas não quer dizer a mesma coisa. Ou seja, o capital serve de garantia aos depositantes, mas não serve de liquidez ao mesmo tempo. Porque nós estamos a querer, se nós queremos aumentar o corte ano, o que é o corte ano? O corte ano é o dinheiro líquido. Imagino que é o que eu tenho em dinheiro na minha carteira. O meu cartão de crédito não é corte ano. Há uma tentativa de, eu teoricamente tenho ali dinheiro que, se for passar aquilo num restaurante ou numa loja, aquilo implica que eu possa levar o produto e que eu mais tarde acerte contas com o banco emissor. Mas o que conta é o dinheiro que eu tenho, ou seja, é aquele que serve de garantia aos depositantes, porque, em primeira imagem, o dono dos bancos são os depositantes, não é o Estado, nem são os cidadãos. É quem lá tem o dinheiro. E aqui é que é a questão, que é a dicotomia entre não afugentar os depositantes, ou seja, ele pensar que o seu banco é seguro. E, por exemplo, a Suécia teve um problema
terrível no seu sistema financeiro na década de 90. Conseguiu trabalhá-lo através dos bad bankers, do banco de lixo, que já foi tratado. Mas hoje tem o corte one de 12. Pronto, ou seja, as pessoas se sentem seguros naquilo, mas demorou tempo a fazê-lo. E a grande questão é que nós estamos muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo, Ruben. E esta é, hoje o valor, a capitação bolsista dos bancos é menor do que o esforço que lhes é pedido de aumentar o capital. E perguntam, então, mas se o banco, a natalidade da sua capitação bolsista vale menos que aquele que aumenta capital, onde é que ele vai conseguir que invistam no banco? Porque o problema não é português, o problema é um problema do sistema financeiro e europeu, o de outros bancos, o Lloyds Bank. O Lloyds Bank, desde lá o nosso Patrício António Horta Osório, baixou 55%. O Lloyds Bank, portanto. Infelizmente, Portugal tem tido uma atitude bastante serena quanto aos seus depósitos. Esta é uma medida que, para percebermos que não é a mesma coisa aumentar o capital, para o dinheiro ficar lá, porque estar a aumentar o corte ano de 8% para 9%, quer dizer que aquele 1% vai ficar lá, parado, no banco. Não aumentamos a liquidez. A liquidez vem, muito bem, ou do dinheiro dos depositantes, que nós não temos poupança em Portugal. O que está a haver é uma transferência dos fundos para lá, para depósitos a prazo. Felizmente, há uma média entre 10% a 12% os últimos 12 meses, o que é notável, é o segundo maior do espaço euro, ou então vem do chamado interbancário, ou seja, vem de outros bancos que emprestam dinheiro aos nossos bancos. Contudo, os bancos não podem estar acima do rating da República. Como o rating da República está lixo ou quase lixo, então os bancos têm que estar um nível abaixo. Obviamente, qualquer banco que esteja português, que seja português. Ora, como está em lixo, tecnicamente, os bancos também não podem emprestar dinheiro, ou não devem emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro a lixo é especulação, teoricamente, não é? O que cria um problema, que é o problema de liquidez da economia. Então, se não podem emprestar dinheiro, se não têm sócios capitalizados para aumentar o capital, se não há poupança, como é que os bancos vão conseguir fazer tudo isto ao mesmo tempo? E depois aparece o Salvador, que são os famosos 12 mil milhões. Toda a gente ouviu falar deles, mas nunca ninguém os viu. É verdade, nunca ninguém os viu, nem sei como é que os vão ver. Porque aí dá-se outro paradoxo, que é, os bancos emprestaram dinheiro ao Estado, seja na figura das autarquias, seja na figura do sistema empresarial do Estado, o Metro, que estava em greve, o CP, que está em greve, enfim, e emprestaram à dívida soberana. Poderemos dizer, como eu li ontem, mas os bancos emprestaram porque quiseram. Não. Se o banco não emprestar, o Estado entrava em default. E, por sua vez, entrava em lixo. E, por sua vez, o banco não tinha... Seria arrastado. Ou seja, isto é um ciclo vicioso que nós estamos e que não vai ser fácil de sair dele. E, portanto, qualquer discussão na praça pública é muito complicado. E aqui vamos ter que ter muita serenidade, confiar, de facto, no nosso sistema financeiro, que foi um sistema que provou funcionar, todos os seus indicadores estão ao nível dos seus pares, nomeadamente ao nível dos pares de Espanha. Repare que em Espanha consideram que vão ter um problema de 165 mil milhões. Espanha hoje, segundo noticiava o Expansión, ia necessitar de 165 mil milhões. Tem um a mais que o nosso. O nosso é 6,5 milhões, ou são 165 mil milhões. Portanto, tem 2 dígitos. Vamos lá. É uma pressão muito grande São para tantos mil, para tantos toda a zeros. banca e para toda a Europa. Só para concluir, João Cantiga Esteves, temos de facto esta série de queixas, digamos, do setor da banca relativamente a esta linha, mas olhando para a atual conjuntura e precisamente aquilo que o Rui Moreira de Carvalho estava a retratar, não há grande alternativa a recorrer a esta linha de capitalização para os bancos portugueses. Sim, portanto, de facto, forma. há bancos... Não é discussão, o conteúdo tem que vir, agora a forma é que está a ser discutida. Aliás, não é por acaso que foi identificado o fundo e foi feito o plano e, portanto, eu julgo que vai ter que ser utilizado e neste momento é importantíssimo que ele exista. Enfim, é até de saudar que os bancos tentem alternativas, mas evidentemente não é capaz. Neste momento há grande dúvida e que do caso do BES, não é? O Espírito Santo, que está a tentar efetivamente não ir lá, mas obviamente os outros grandes bancos vão ter que socorrer. Agora,
A questão é exatamente a questão da forma. E repito, e eu julgo logo à cabeça, e sem dúvida nenhuma que as questões apresentadas pela banca são muito sensíveis, levantam questões pertinentes, porque eu acho que é já pensar um bocadinho no médio prazo e não haver dúvidas e, de alguma forma, não travar ainda mais a tal possibilidade de arranjar alternativas. Portanto, desse ponto de vista, o fundo existe Nas para atuais isso. condições não arranjam alternativas nem agora, nem daqui a 3 anos. Exatamente, ou seja, eu acho que tem que ser um plano de exceção, conforme seja, mas o plano de exceção é naturalmente mantendo as instituições bancárias a funcionar, tanto quanto possível, e naturalmente num modelo de autonomia própria e privada, ou seja, não me ocorre de todo ter um setor bancário completamente nacionalizado, quer dizer, isso é um autêntico retrocesso completamente incompreensível. Portanto, eu acho que é preciso assegurar que este plano vai cumprir a sua missão de tarefa excepcional durante um período excepcional, tão curto quanto possível, mas depois voltarmos à normalidade. Porque, aliás, agora se me permite, uma das preocupações mais genéricas desta crise é exatamente sentir que há mecanismos excepcionais que se aplicam e depois têm tendência para ficar definitivamente. E isso é algo preocupante que temos assistido. Portanto, este plano, eu julgo que esta parte, que tem sido muito sinalizada, tem que ser muito, muito clara, muito esclarecida, para que, eventualmente, os bancos, inclusive, abracem o próprio projeto de bom grado. Porque nós sentimos é que neste momento a banca está a reagir. Está a reagir. E, portanto, acho que está a tentar aqui fazer as alterações possíveis. Está, exatamente. Ou seja, que aqui há uma pertinência naquilo que os bancos têm dito. Se 10 é só questões que são relevantes. O Estado, o volume total da dívida do Estado ao sistema financeiro, segundo está identificado pelo próprio Banco de Portugal, anda entre 50 a 60 mil milhões. Ou seja, se pagar 10%, é desse montante que nós estamos a referir-nos que fazem falta no aumento do capital dos vários bancos. E a imagem é completamente diferente, porque no dia a seguir em que este banco intervém, nem que seja com 1 euro, vão dizer intervenção do Estado na banca. Portanto, lá fora é completamente diferente a imagem, lá fora e cá dentro. Completamente diferente a imagem daquilo que está a passar. A segunda questão, esta quanto ao sistema financeiro, e, portanto, eles saberão encontrar o seu caminho em lugar certo. A segunda questão que aparece, que é o processo de negociação com a banca. A cada 3 meses há uma renegociação constante. A cada 3 meses eles vão ter. Agora, é evidente, agora, se alguém me dever dinheiro, eu não vou na praça pública discutir a forma com ele, não só por elegância, mas também por respeito com todo o outro sistema. E eu hoje ouvi que houve tolerância de ponto no Funchal, na Madeira, por causa da tomada de posse do governo. Como é que nós, os do continente, reagimos a essas posições? Tristes. Tristes, não há outra palavra. Então, quem nos está a emprestar dinheiro, como é que reage a nossa... vamos negociar. Mas negociar o quê? Diz muito bem, esta etapa é sugerir pistas que vou pagar. E depois, à medida que eu for executando o orçamento, eu ia elencar as 8 medidas, fica para a próxima. Que tem tudo para correr mal, claro, tudo para correr mal, e vai continuar, porque isto vai ser mensal a discussão. Tem 8 medidas que eu ia elencá-las, de facto, que são suscetíveis de não correr bem, porque não é difícil de identificar. À medida que o orçamento for correndo bem, como a Irlanda fez, é que nós temos aqui 2 modelos de comparação, a Grécia e a Irlanda. A Irlanda começou por atacar o que devia de atacar, e depois correu bem e está a renegociar a dívida. Repare, nós já tivemos uma remoção da dívida, quer no prazo, quer na taxa de juros para Portugal. E foi feita sem na praça ninguém esteve a dizer, olha, que bom que foi para Portugal. Já foi feito, irá ser feito. A cada 3 meses eles vêm cá. É fundamental para o espaço euro que nós tenhamos sucesso. A Grécia significa 2% do PIB. 2,7% do PIB. É mais barato eles pegarem o cheque e dizerem, olha, meus senhores, vocês não têm dívida, estão livres. Vocês o jackpot, agora vão ter o dracma. Eventualmente, eu não sei, mas se fosse uma empresa minha, um funcionário que tivesse dificuldades, eu não sou empresário, diria, toma lá, 2%, toma lá, e segue a tua vida. Portanto, Deus quer que não nos façam isso a nós. Mas essa oportunidade parece já ter passado, até porque agora a questão está sobretudo virada para a Itália e o cheque será significativamente Por isso maior. é que tem que ser resolvido. João Cantigas Esteves, obrigado pela presença neste Closing Bell.